Vamos meditar em um fato que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fruto do amor de Deus, das misericórdias do Senhor, em benefício do pecador, em benefício de quem não é bom, em benefício de quem não merece. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. No versículo 38, o Senhor Jesus Cristo, lá no Getsêmani, Getsêmani significa prensa. 39, adiantando-se um pouco, versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Cadê os amigos dele? Ninguém. Dos apóstolos, dos discípulos, estiveram com ele na hora mais angustiosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estava ele só. Com relação a pessoas, não com relação a Deus, Pai. E ele disse no versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No versículo 42, ele repete, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Que seria esse cálice? Temos várias colocações, interpretações, dizendo que o cálice é o sofrimento humano dele e ele pedindo que, se fosse possível, na sua fraqueza humana, como homem, apesar de sempre ser Deus todo o tempo, mas ele estava como filho do homem, que seria o cálice que ele estava pedindo, se possível for. O cálice estava relacionado com Mateus 27, versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, o Senhor Jesus Cristo não estava referindo, quando ele disse sobre o cálice, ele não estava referindo ao sofrimento, ao julgamento, ao julgamento desonesto, injusto. Eles não estavam referindo a isso. O que ele estava referindo quando ele disse sobre o cálice? Ele estava dizendo, se possível, ele não estava negando a sua missão, porque lá em João 4,34 ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Toda a vida do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo
estava voltado à missão. Qual era a missão? Ir para Jerusalém, ser julgado, condenado e ser crucificado. E no seu corpo na cruz ele iria atrair todos aqueles que o Pai estaria conduzindo a ele lá na cruz. Ele ia nos receber lá na cruz. Deus, o Pai, nos batizar em Cristo. Cristo ia nos receber para que nele houvesse reconciliação, perdão, purificação, morte do velho homem, para que pudesse haver ressurreição desse velho homem morte, para ser ressuscitado um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade, Efésios 4:24. Dar ao homem uma nova vida. Não está ligado ao sofrimento, às injustiças, sofrimentos terríveis, por algo que ele não fez. Ele nunca pecou, nunca houve dolo na sua boca. Qual foi o cálice? Quando ele diz em alta voz, no livro de Isaías 42:2, ele diz assim: não clamará, no livro de Isaías 42:2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não clamará, nem gritará. Isto com relação a nós. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Com relação à missão, em meu benefício, em seu benefício, que é amor glorioso. Mas, com relação a ele, o Pai, a palavra do Senhor diz, clamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Toda a eternidade, o Senhor Jesus Cristo sempre esteve no seio do Pai, junto ao Pai, face a face com seu Pai. Tudo que ele fazia para o seu Pai, tudo que o seu Pai fazia para ele. E quem fazia essa comunhão era o Espírito Santo, como faz entre nós também o Espírito Santo. Ele realiza isso, essa comunhão nossa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Queridos, o Pai virou as costas para ele. Por que me desamparaste? Você está vendo o cálice aí que ele estava pedindo? É possível realizar a missão de ir para a cruz, ser julgado e ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado de todo aquele que em mim crer, que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Aquele que crê, é possível sem que eu perca a tua face? Aí está o cálice. É possível. Mas se não for possível, faça a tua vontade e não a minha. A minha vontade nesse instante é que eu não perca a sua face. Você imagina o que estava no coração do Senhor perdendo a face do seu Pai? Toda a eternidade ele nunca tinha perdido. É a única vez para nos resgatar, para nos reconciliar, para nos fazer novas criaturas, para fazer eu e você, filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, pertencer à família de Deus, ter a vida eterna, justificado e perdoado, justificado pela justiça dele, o perdão dado por ele, pelo sangue e purificação de pecados, pela morte de Jesus, a nossa morte para o pecado, para o nosso velho homem, a natureza de Adão, que nascemos com ela, para que pudéssemos ter vida eterna, Cristo habitando em nós.
Pai, por que me desamparaste? Nós somos tão egoístas que pensamos tudo lá na cruz com relação a nós. Mas você já pensou a relação entre o Filho, Jesus Cristo, e o seu Pai? E também na minha imaginação não chega a atingir, e o Pai? O Pai de perder a face do seu Filho, porque ele não conseguia olhar para o seu Filho, porque o seu Filho, segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo, Deus, o Pai, o fez pecado por nós para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o Filho foi feito pecado, não pecador, foi feito pecado, o Filho de cabelo até a sola do pé, o Pai que é santo, ele não podia ter relacionamento com o pecado. Porque seu Filho tornou quem eu era, tornou quem você era. O Pai não podia ter intimidade e relacionamento com pecados, com o pecado, com pecados, não podia. Ele é santo, 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 santo. Por um instante ele virou as costas para o seu Filho, não para o seu Filho diretamente, foi para os nossos pecados. Mas sabendo que os nossos pecados só poderiam ser perdoados, justificados no seu Filho, era necessário. Porque se não fosse o Filho de Deus, nenhum de nós seríamos tornados filhos de Deus e nem perdoados, purificados. Graça sobre graça. Quanta gratidão deve ter o nosso coração. Quanta adoração ao nosso Senhor. É o nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, como fostes misericordioso. Que amor é esse? Que amor é esse? A nossa mente, nós somos tão pecadores, não conseguimos mensurar isto. Se não for por revelação do Espírito. Nós somos tão egoístas. Achamos que tudo é para nós. E não pensamos nele. O que o Filho passou? O Filho de Deus passou. Porque ele estava ali cumprindo a sua missão, espontaneamente, amorosamente, para nos beneficiar. Já pensou nisso? Você crê? Você sabe que você é um pecador desgraçado? Se você souber quanto pecador você é, nós somos, nasce em nós arrependimento, nasce em nós confissão de adoração e serviço. Como eu não vou viver uma vida santa a esse santo Jesus que foi feito pecado para me fazer santo? Aleluias. Aleluias. Faça seu comentário se você quiser.